Mas hoje eu vou te falar, qualquer lateral vai ter dificuldade com o Andrés Gomes. O Andrés Gomes é quem tá carregando o time do Vasco, né, atualmente. Ano passado era o Ryan, ele também já estava bem, né? Mas ele é um cara que, para qualquer jogador hoje, ele vai oferecer, e o Samuel vai sofrer de novo. E aí, ouviu? Tá ouvindo? Jogadores do Vasco, acordem amanhã! Não dá pra ficar ouvindo isso aí. Andrés Gomes está carregando o time do Vasco. Você pode até falar, Thiago, Flucê, eu entendo o seu sentimento, mas não tem ninguém mentindo. Essa visão tá dentro de uma realidade. Realmente, o Andrés Gomes carrega esse time do Vasco. Daqui a pouco ele vai cansar. Não há dança que aguente isso. Né, família? Nesse vídeo, vamos focar muito aqui na partida de amanhã, trazendo esse corte que eu prometi pra vocês, né? Eu tava assistindo esse corte, eles comentando sobre essa dúvida, Samuel Xavier, Guga, melhor opção pra tentar parar Andrés Gomes. Vale destacar que eles comentam isso, eles falam, cara, qualquer lateral que jogar lá vai ser muito difícil, porque o moleque tá voando, papo reto. E aqui também quero debater com vocês o Faísca, que eu gosto muito, tava trocando uma ideia com um amigo lá do Tática Vascaína, e ele falando das variações, das mudanças que ele faria para esse confronto. Quero debater isso aqui com vocês. Meu parceiro Alberto, lá de Santa, me mandou um corte também daquele X1 que eu até debati aqui com vocês da Cazé TV, da comentarista falando da defesa do Vasco e criticando o Diniz. Porque segundo ela, poxa, como é que pode? O Vasco tem 2 bons zagueiros. E essa zaga desse jeito aí, quero debater isso com vocês também. Além da gente falar aqui também de Patrick Mercado. Eu tenho aqui algumas apurações de um canal que eu gosto demais, que é do Detetives Vascaínos. E momentos antes aqui de eu começar a gravar esse vídeo, o Léo soltou também aqui uma apuração sobre esse meia equatoriano, parceiro do Spinelli. Então chega aí que tem muita resenha nessa tarde de sabadão, no momento que eu estou gravando esse vídeo. 1h18, boa tarde, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. Deixa o like, comenta, hypa e se não for inscrito, se inscreve para fortalecer o trabalho do Thiago. Família, vamos seguir a nossa resenha e logo comentar sobre essa situação do meia, segundo volante. Pelos lances que eu vi uma galera comentando que ele é um segundo volante, mas pelos lances e pela análise lá no Del Valle ele joga de meia, né? Terceiro homem de meio campo. Tá aí, família, ó. O canal Detetives Vascaínos entrou em contato, né, com o diretor do Del Valle. Ele estava até contando lá que durante a negociação do Vasco com o Spinelli, o Marcos tentou entrar em contato, com esse profissional e em nenhum momento ele respondeu. Mas em relação ao Patrick Mercado, ele respondeu e disse rumores, somente isso. E aí, ele destacou também no vídeo dele que esse tal aqui de Mateu Morreto, não sei o nome aqui do sujeito, que trabalha com... Cara, esqueci o primeiro dele, mas é aquele jornalista, não sei o que, romano. Tá ligado? A gente sempre fala dele aqui, é um cara bem conceituado aí nesse mercado de transferências internacionais. Ele tá pontuando aqui que o Patrick Mercado já tem um acordo verbal com o Sevilha. Não vai acertar agora porque a janela fechou, mas na próxima janela ele jogaria pelo Sevilha. E aí, família, como eu disse, estava aqui preparado já para começar a gravar o vídeo. O Léo soltou aqui essa apuração. Vamos ler aqui pela primeira vez juntos. Tá na tela, ó. Tudo o que sabemos sobre Mercado, Vasco e Sevilha. Como trouxemos quinta-feira, com exclusividade, o Clube de Regatas Vasco da Gama tem interesse e já iniciou as conversas para a contratação do equatoriano Patrick Mercado, de 22 anos, do Independiente del Valle. Assim como o Vasco, outros clubes estão interessados no jogador, algo natural, para um atleta da qualidade e potencial do equatoriano. Um desses clubes é o Sevilha. Aí bate com a informação lá do Marcos. Desde novembro do ano passado, o clube espanhol busca negociar com o jogador. Não há qualquer pré-contrato assinado entre ambas as partes, mas sim um pré-acordo devido ao interesse de Patrick em atuar no velho continente. Vale destacar que o clube espanhol enfrenta uma crise esportiva e financeira, não conseguindo concretizar a contratação na última janela de inverno na Espanha por questões financeiras e pelo número de estrangeiros no elenco. A situação é semelhante ao que ocorreu com o colombiano Marino, quando o Boca não cumpriu suas obrigações financeiras. Esse cenário fez o Vasco buscar a contratação do jogador e ver na situação
uma oportunidade para mercado, com um possível desfecho positivo, assim como ocorreu com o atacante colombiano. Não é uma negociação fácil, uma vez que o Vasco terá que fazer um esforço e gastar uma verba que está destinada para a janela do meio do ano. Além, obviamente, do interesse de outros clubes europeus e do Coritiba, que aqui no Brasil também tenta a contratação do atleta, conforme informamos 2 dias atrás. O que pesa a favor do Cruz Maltino é o interesse do atleta em atuar no Vasco da Gama. Muito disso se deve à intermediação de Cláudio Spinelli, atual jogador do Vasco e ex-companheiro do equatoriano. Essa informação também foi dada por nós em exclusividade. Tá aí, família vascaína. Então, assim, eu não conheço o jogador, a gente trouxe aqui uma análise do canal OWTV, foi uma análise de 2 meses atrás, inclusive eles já fizeram lá novamente sobre esse jogador, visando o Vasco, né, o encaixe e tudo mais, o potencial, como ele poderia agregar. Então, essa análise me mostrou assim um jogador que joga pelo centro do campo, um meia, mas com uma característica da minha visão totalmente diferente em relação ao Rojas, ao próprio Nuno que pode atuar por ali, e o Coutinho que saiu, que é um meia. Cara, eu não vou falar que ele parece assim, olhando para trás, em relação ao Vasco, um camisa 10, eu não vou falar assim Diego Souza, porque ele me parece ser mais leve que o Diego Souza, mas assim, o Diego Souza tinha esse perfil, né, de conduzir, de arrancar, de parar lá dentro do gol, mesmo não tendo tanta velocidade assim, mas com a bola ele arrastava, né, e me parece ser o caso do Patrick Mercado. Tem um lance até que eu mostrei pra vocês, né, que ele sai atrás do defensor, consegue ganhar na velocidade e faz um golaço. Você não vai ver o Nuno fazer isso, o Rojas fazer isso, muito mal o Coutinho, muito menos o Coutinho, né? Então, assim, me parece ser um jogador valorizado, jovem, 22 anos, e aí, família, com certeza é uma negociação difícil. Mas é aquilo que a gente vem comentando em relação a essa janela do Vasco e esse olhar que mudou, graças a Deus, tá? Na minha opinião. Na minha carreira de torcedor, eu estou desgastado, cansado, com a quantidade de bumbum cansado que já passou pelo Vasco. Cara, há muito tempo que o Vasco não tem um time intenso, um time forte, um time guerreiro, um time brigador, que passa pelo pulmão, família. Passa pela saúde. O Vasco há muito tempo não tem time com saúde, com tesão, com tadala na mente. Então, nesse momento, né, essa janela que o Vasco vem fazendo, Cuiabano, Spinelli corre bem, Marino comprou o Andrés Gomes, Barros, vou até mostrar uma foto pra vocês aqui, ó, do Barros. Separei. Que homem viril é o Barros, que inveja. Olha a posterior, olha a panturrilha do Barros, que é um outro jogador também, viril, que tem saúde. Então o Vasco precisa desse perfil, família. E assim, são jogadores que têm mercado. Difícil assim, depois, eu acho que é até difícil, dependendo do nível de atuação, é claro, o Vasco conseguir segurar esses atletas, porque faz parte hoje, né, família? Os atletas sul-americanos querem realizar esse sonho de jogar na Europa, mas é por aí, é o caminho, né? Se não ficar por muito tempo, entra um papel colorido e você consegue girar, consegue contratar outros novos jogadores com saúde, é por aí, esse é o caminho. Então vamos ver. Vamos aguardar. As informações basicamente ali estão batendo, né, do canal Detetives Vascaínos, a situação do Sevilha, a apuração aqui do Léo. Vamos ver se o Vasco vai conseguir essa contratação. Eu tava vendo uma galera comentando que é muito difícil, né, porque é um jogador muito valorizado. Tem recurso, tem repertório para jogar na Europa, família. Vamos aguardar. Seguindo a nossa resenha, pra gente comentar agora sobre o jogo, né, de amanhã contra o Flucê, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Deixa eu passar para vocês esses cortes que eu separei, lá da comentarista da Casé TV falando da defesa do Vasco, o canal do Flucê falando do Andrés Gomes e a dificuldade de marcar ele, e a dúvida, né, Guga ou Samuel Xavier, e depois o canal, acho que esse corte foi, né, lá do canal Atenção Vascaínos, mas eu peguei na página no Insta Tática Vascaína, falando dessas variações que o Vasco pode fazer pro jogo de amanhã. Se liga só. Mas assim, o que eu queria destacar da zaga do Vasco é que eu acho que o coletivo tem prejudicado muito, porque são 2 bons jogadores. Era pra gente estar falando aqui de uma zaga que poderia ser muito sólida em qualquer time do Brasil. Só que o tempo todo estão ali, peito aberto, o tempo todo. Muda muito, cara. Gosto muito do Samuel, mas contra o Vasco é o Guga. Samuel na Copa do Brasil tomou uma surra tão grande do Andrés Gomes que nem sei explicar. Iria de Guga, Alessa? O Guga esse ano no clássico tá... Ô, Emanuel, você falar isso numa live com o JP, você é corajoso, tá? Loucura. É corajoso você falar isso numa live com o JP, lateral da Seleção Brasileira e da Copa do Mundo. Você falar que, porra, o JP tá uma falta de respeito, lateral do Hepta, não é nem do Hexa mais. Não vou nem responder, não. O JP pode responder aí. Não, assim, Samuel Xavier fez uma temporada de alto nível no ano passado.
É claro, ainda estamos em início de temporada, o Samuel ainda não engrenou, mas ainda assim, mesmo com as boas atuações do Guga, o Samuel segue como titular, é uma das referências da equipe, não tem como tirar. Não, mas assim, falando sério, realmente, o Samuel fez uma grande temporada ano passado, para mim, um dos melhores jogadores do time, mas na semifinal contra o Vasco ele foi mal nos 2 jogos, teve muita dificuldade, mas hoje eu vou te falar, qualquer lateral vai ter dificuldade com o Andrés Gomes. O Andrés Gomes é quem tá carregando o time do Vasco, né, atualmente. Ano passado era o Ryan, ele também já estava bem, né? Mas ele é um cara que, para qualquer jogador hoje, ele vai oferecer. E o Samuel vai sofrer de novo. E se fosse o Guga, ele ia sofrer. É claro, eventualmente, pode ser que, sei lá, se o Guga tivesse a oportunidade de jogar, tivesse uma atuação defensiva melhor que a do Samuel. Não descarto isso, pode ser. Mas essa mudança não vai acontecer. Eu não tô querendo ser advogado do Samuel Xavier, não, tá? Mas principalmente no primeiro jogo, o Fluminense teve ausência. O Fluminense teve a ausência do Canóbio. O Fluminense teve a ausência do Canóbio ali, que ajuda muito também na marcação, né? Sim, fato. Então, com certeza fez diferença também. Muito acima dos outros, eu não tenho a menor dúvida, pelo lado esquerdo. E aí tirar ele dessa posição pode ser complicado, mas é uma das opções que eu tenho, colocar o Andrés pela direita, retornar com o Nuno para a esquerda. E tem um outro fator do Nuno, que eu concordo plenamente, é que ele não tem finalização com a parte com a perna esquerda. Em nenhum momento, eu não me lembro dele cortar para dentro e finalizar. Já pelo outro lado, ele tem a finalização, que é um dos pontos fortes dele, né? E que o Vasco deixou de ter. Então é uma das opções que eu vejo também, essa troca. E também tem, dado o momento do jogo, os 3 com muita movimentação podem mudar de posição, eventualmente colocar o Rojas por dentro, enfim, são algumas das opções, mas eu gostaria de ver esse time com 3 ali e mais o Brenner, ou seja, quem for o centroavante. Tá aí, família, até anotei aqui no bloquinho da minha filha para não perder nada. Debate bom em relação a esses cortes aí, mas deixa eu destacar aqui algumas matérias do GE. Tá aí, ó, contra o Fluminense, Vasco busca romper ciclo de semifinais e voltar à decisão do Carioca após 7 anos. Família, estou confiante sim. E claro, o Vasco precisa disputar aí mais uma decisão. Mas é o Carioca, tem que disputar, família. Esse grupo precisa jogar jogos decisivos. Mas eu vou ficar irritado. Cara, eu sei, é difícil, mas a gente tem que disputar decisões, tem que disputar. O grupo precisa se acostumar com isso, pro PH parar de sentir, né? Outros jogadores manterem a calma, sabe? A gente precisa disso. Então, passar pelo Fluminense é essencial, na minha modesta opinião, vencendo, claro, as partidas, porque a gente precisa também tirar essa urucubaca em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu sei, família, que a gente debate muito a questão do Fernando Diniz, eu mesmo também não acredito no trabalho, mas essa coisa de alguns vascaínos, tem gente comentando assim aqui, torcer contra, pro Diniz ser mandado embora, não é o caminho, gente, não é o caminho. Vamos torcer para que ele possa parar com essa arrogância absurda que ele tem e mudar o time. Mudar, né? Trabalhar de uma outra forma, se proteger mais, defesa, peças, movimentações, sabe? E aí o Vasco, né, começar a conquistar os resultados. Eu acho que esse é o caminho. O meu ponto principal é esse, sabe? Meu ponto principal é esse. Porque hoje eu defendo a saída dele porque ele é arrogante, pô. Ele não muda. Ele acha que é isso aí. E na minha visão, se continuar desse jeito, insistindo com as mesmas coisas, porrada no lombo. Então assim, é importante, né, família, a gente chegar nessa decisão após 7 anos. E o GE também fez a mesma matéria em relação ao Fluminense, que eu até destaquei aqui ontem, né, o que mudou da semifinal da Copa do Brasil. E assim, família, algumas coisas, mas eu acho que a principal é a saída do Ryan, né? Aqui eles colocam as saídas de artilheiros, e aí sim, o Verratti, mas assim, eu não vou nem destacar a saída do Verratti e do próprio Coutinho, eu acho que o Vasco sai perdendo muito com o Ryan, porque a gente vai falar aqui, né, de um jogador, segundo eles, visão aí deles falando que está carregando o Vasco, que é o Andrés Gomes, então a gente já pensa logo nisso, né? Esse momento do Andrés Gomes com o Ryan fazendo chover, gol, Vasco, poxa, ganharia muito. Infelizmente, tomou a decisão de sair e jogar no Bournemouth, inclusive vai entrar em campo daqui a pouco, logo mais, 2h30 contra o West Ham. Deve ser titular, né? Então assim, família, o que eu posso falar sobre esses cortes? Deixa eu começar aqui, até separei o bloquinho, né? Então vamos lá, começando pelo Cuesta. Cara, esse corte que o meu parceiro Alberto mandou até lá no grupo de membros e ele me marcou, me fez lembrar do período ali que o Vasco estava acertando, e aí os debates de programas esportivos, e aí eu lembro de alguns, Pedro Moreno, entre outros jornalistas, Rodrigo Coutinho, que eu gosto muito também lá do Sport TV, cara, exaltando a contratação, falando, que época ali de... eu ia falar Copa Sul-Americana, deu um branco agora, essa competição de países aí
Cara, esqueci. Copa América. Copa América, jogou muito contra a Argentina, zagueiro forte, rápido, boa técnica. E de um tempo pra cá, a coisa assim tá indo pra um caminho que a gente, né, não consegue entender. O torcedor do Vasco, basicamente, ele se sente enganado pelo Cuesta. Como é que você tem aquele nível de atuação e em alguns momentos tu desliga o disjuntor que aparece um atacante lá na frente e tu tá aqui, ó. Sabe? Então, é o jogador, é também o jogador, mas o esquema tático tá pesando nisso também. Família, é um bom debate. E eu acho, é a questão que a gente tá falando aqui, da mudança. Da mudança. Porque se tem alguma coisa que não está funcionando, é a defesa. Ah, mas o ataque não faz gol. Família, o Vasco tem que parar de precisar de 2 gols por partida para vencer um jogo. Você entende? Então, se a gente parar de tomar gol, o Vasco vai se aproximar de ter bons resultados. Mas a nossa defesa, a todo momento, doce. Sai um atacante na cara do gol. Sai um atacante que vem pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tem a possibilidade de botar o companheiro na cara do gol. A todo momento isso acontece. Então, se o Vasco tem 20 chances lá, que é o time posicionado, dando dificuldade, cruzamento, chutando de fora da área, quando você vê o volume, você fala, caramba, mas o Vasco finalizou tantas vezes, mas não teve nenhuma clara como as 3 que o adversário teve. Porque a nossa defesa é exposta. Eu até entendo com esse volume, posse de bola, atacando, realmente é o contra-ataque. Mas quando o jogo é equilibrado, o Vasco também cede espaço, como foi contra o Corinthians. O próprio Fluxê tem uma jogada no segundo jogo que o Serna sai de cara com o Léo Jardim, só que ele se embola, aí dá tempo do... Lembra desse lance? Quase morri naquela hora. O Serna ia sair na cara do gol, só que ele embolou e aí deu tempo de alguém chegar ali. Então, realmente, nesse quesito, família, nesse sentido, eu acho que o Diniz precisa ajustar. Hoje, eu tenho as minhas dúvidas em relação ao Cuesta, tá? Mas acho que o Vasco precisa, né, dar esse voto de confiança aí, melhorando o esquema tático pra gente observar se a defesa do Vasco é tão fraca assim. Hoje eu tenho as minhas dúvidas, principalmente com o Cuesta, e até concordo com uma galera que hoje levanta a possibilidade do Saldívia. Mas não dá pra negar que o nosso sistema de jogo prejudica demais os nossos zagueiros. Seja com bola, que o Diniz faz eles, o Cuesta vira lateral direito, e o Robin Tinan perdeu a bola, aí tem que voltar. Aí é difícil demais na minha modesta opinião. Por exemplo, o Fluxê, eu assisti o jogo contra o Bangu, não faz isso. Não faz isso. A saída deles é os 2 zagueiros lá, desce um volante, lateral fica na de lateral. Então, perdeu a bola, todo mundo sabe o que fazer. Quando a gente perde a bola, é essa maracutaia aí, ó. Essa confusão toda, ninguém sabe pra onde vai, ninguém pega ninguém, ninguém marca ninguém. Gol, toma gol, né? É isso. Então, acho sim que o Diniz precisa ajustar essa questão da defesa, um time mais ajustado, sem tanta exposição pra gente observar. E acredito que ele vai fazer isso nesses 2 confrontos. Família, partindo agora pro lado do Andrés Gomes, do Nuno, né, que o amigo aí do Tática Vascaína comentou. E assim, de bate-pronto, eu discordo, tá? Eu discordo porque... E a fala ali do torcedor do Fluxê em relação ao Canóbio é um ponto. Eu venho trocando essa ideia com vocês, né, sobre a saída do Nuno do lado esquerdo pro lado direito. Foi uma questão de equilíbrio, né? Foi uma questão de equilíbrio. Equilíbrio esse que o Canóbio dá pro Samuel Xavier, por exemplo. Então, eu olho pra esse jogo contra o Fluxê e eu não sei se faz tanto sentido você tirar um jogador que tá muito bem nessa função e que sim, tem momentos que o Diniz troca, inverte, né? Só que você para e pensa. Você tem o lado direito do Fluminense, Guga ou Samuel Xavier? Cara, nenhum dos dois tem a capacidade de marcação do René. O René você pode falar o que ele quiser dele, mas ele marca bem. É difícil passar pelo René. Então você traz o Andrés Gomes pra cá, pra esse duelo mais difícil, e bota o Nuno lá, né, teoricamente na zona de conforto dele, mas aí você também possibilita os 2 laterais, Samuel Xavier ou Guga, a enfrentarem o Nuno no sem bola. São 2 jogadores que têm mais qualidade que o René, por exemplo. Então, nessa questão do equilíbrio, sem bola, com bola, eu não vejo muito sentido nisso não, sabe? É claro, toda a ideia, só o campo que vai, né, dizer se funcionou ou se não funcionou. Mas eu não gosto dessa mudança de trazer o Nuno para o lado esquerdo não, família. Ainda mais com o Rojas e o Brenner jogando. Aí eu não gosto não. Porque fica o Vasco com a fragilidade física que a gente conhece, o Andrés Gomes vai ter um duelo mais difícil, um lateral que nem sobe tanto assim para ele fazer esse ir e vir, e lá pelo lado direito, né, onde a gente vai precisar de ajuda também se o Piton jogar. Então hoje, eu não vejo, para esse confronto, eu não vejo o Nuno voltando para o lado esquerdo não. Eu penso dessa forma, gostaria até da visão de vocês. E de fato, família, isso não dá pra negar. O Andrés Gomes, ele vem carregando as ações ofensivas do Vasco. É o cara que realmente faz alguma coisa diferente. Tem um contra um e jogando pelo lado esquerdo. Ele traz, né, realmente isso a gente até tem que destacar pro Diniz, que no início a gente cobrava muito, Diniz, é pelo lado direito, e ele tá se adaptando muito bem ao lado esquerdo. Por quê? Porque ele tem a perna esquerda. Ele cruza bem com a perna esquerda. Então, essas fatiadas que ele faz, esses cruzamentos,
esse drible que ele finge que vai pra lá, ele vem pra cá, dificulta muito pro defensor. Claro que ele pode jogar pelo lado direito também, mas eu vejo essa questão do equilíbrio. Então assim, eu comentei muito isso com vocês. A minha mudança não partiria dessa questão de mudança do Nuno, e sim de uma mudança de característica. Nesse jogo contra o Fluminense eu não colocaria Rojas e Nuno, não colocaria. Porque na minha opinião, o Vasco fica da mesma forma com o Felipe Coutinho. O que muda é o momento. De repente, esse momento pode agregar, pode contribuir, que é o melhor momento do Rojas, sim. Mas o que a gente pede aqui, principalmente o Thiagão do Vasco em Família, é uma mudança de conceito. E acho que essa mudança não iria existir com Nuno e Rojas e Brenner. Pra mim, é a mesma coisa que ter o Felipe Coutinho ali de camisa 10. Por quê? É a mesma dificuldade de transição, é a mesma dificuldade de marcar sem bola, de competir. Então, eu vou continuar batendo nessa tecla. Amanhã é jogo para Marino e Nestrosa. Amanhã é jogo para Spinelli. Jogadores que estão com tesão, que estão com desejo, que estão com Tadala. Marino vive a expectativa de jogar uma Copa do Mundo. Bota o moleque pra cair pra dentro lá do René. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas você não precisa tirar o Andrés Gomes da onde ele tá muito bem e vai ajudar o Piton, né, pelo lado esquerdo com o Canóbio. O Canóbio no sem bola e o Canóbio com bola. Vai ter esse duelo do Canóbio com o Andrés Gomes com certeza. E o Marino por aqui para dar essa condição de transição, de puxar contra-ataque, de ajudar no sem bola. Então o Vasco vai ter 3 jogadores. Cara, há muito tempo o Fluminense não vai estar adaptado a isso não. O Vasco vai ter 3 jogadores no campo ofensivo com saúde. E vai ter um meia para fazer o jogo fluir. E aí, família, Nuno ou Rojas. Nuno ou Rojas. Qualquer um dos dois eu acho que poderiam exercer essa função. Eu até optaria num primeiro momento pelo Nuno, né? Pelo Nuno, jogando, assumindo essa função aí do Felipe Coutinho. E aí a zaga, tem nada para até, né, colocaria o Puma pelo lado esquerdo, o PH no lado direito. A cabeça de área também é uma dúvida, né? Que o Diniz pode surpreender com 3 zagueiros, não sei, mas ficaria entre Hugo Moura e Tietê. Eu até gostaria de falar Hugo Moura, mas né, uma marcação com o Hugo Moura depois do que ele fez lá contra o Galo. E o Tietê me preocupa demais, porque o Tietê tá sem sangue, tá sem força, tá sem ossos. Ele perde todas as divididas, todas. Ele não aguenta chutar a bola. O Tietê é um motorzinho ali, né? Ele fica rodando, ele fica pra tocar uma bola. Em vez dele tocar, ele carrega até o pé do cara. É interessante o que o Tietê vem fazendo no Vasco. Então eu fico com essa dúvida aí. Mas no comando de ataque, família, é a minha visão, quero saber de vocês. Essa questão de levar o Nuno pro lado esquerdo, porque vai melhorar o jogo com bola dele, finalização, concordo plenamente. Só que hoje o Vasco tem a sua dificuldade defensiva, sei que tá tendo dificuldade de fazer os gols, mas por isso que eu estou falando dessa mudança com Marinho, Spinelli e Andrés Gomes, pra gente tentar trazer outras características de velocidade, de marcação-pressão, pra gente tentar marcar os gols, mas mesmo assim manter o equilíbrio. Acho que com o Nuno pelo lado esquerdo e olhando para o adversário, a gente pode até ganhar em qualidade, em repertório ofensivo, criatividade, mas perde um jogo sem bola que o Nuno não vai conseguir ajudar, o Piton. E aí a gente vai voltar para aquele desequilíbrio que a gente tinha naquela sequência de derrotas com Piton e Nuno, que ninguém marca ninguém. Minha visão é essa, família, quero saber a opinião de vocês. Fui!